2025 está a caminho, só se falar disso. Para fechar aqui o ano em grande, eu quero deixar aqui o que serão as tendências, aquilo que o mundo corporativo provavelmente vai estar a fazer. Lembrando que tendências são tendências, e como sabemos, a vida real é a vida real e dá-nos aqui surpresas. Mas com base em fontes seguras, e aqui na descrição eu vou deixar os links para que vocês consigam clicar e aceder às fontes todas. Eu vou fazer aqui um top 4 daquelas que serão as maiores tendências, né? São umas 10, mas nos links, quando vocês clicarem, vocês vão poder ter acesso. Antes de começar, vamos fazer o que vocês já sabem, ok? Dar o like, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com outros, porque não vale crescer sozinho. E caso não tenha esquecido de alguma coisa, você já sabe o que precisa de fazer. Vamos começar. Qual será a primeira tendência corporativa para as organizações? A primeira será a automação e segurança da informação. Cyber security. O que é que as organizações podem fazer nesse sentido? Já está mais do que na hora de começarmos, enquanto organização, mundo corporativo, e aliás já tem vivido isso na pele, é necessário que o mundo corporativo prepare cada vez mais e melhor toda a organização. Não apenas a equipa que cuida da automação, que usualmente está alocada na direção de TI ou numa outra, com uma outra nomeação, mas que execute a mesma função. Agora a automação, aqui para 2025, que é a liderar o topo, vai ser algo que vai fazer parte do dia a dia. Ou seja, já não é isso da área administrativa não cuidar dos temas de automação e considerar que isso é algo que pertence apenas à equipa de IT. É errado. Para 2025, quanto mais toda organização souber lidar, souber gerir automação, cybersecurity, será muito, muito melhor. Então, investir em treinamento nessas áreas e, acima de tudo, trabalhar numa cultura que estimula a automação vai ser fulcral para aproveitar e tirar o que há de melhor nesta nova tendência. Segunda tendência, voltada aqui para o que vai estar em vogue em 2025 para as organizações. ESG, é isso mesmo, né? As questões de sustentabilidade vão estar em alta, altíssima, aliás, já estão, especialmente para certos setores que acabam por ter aqui uma demanda maior, uma exigência bem maior, até porque têm entidades regulatórias que demandam que estas organizações obedeçam determinados padrões e parâmetros, mas isso vai estender-se cada vez mais, ok? Cada vez mais está a ser quase que impossível separar o nosso serviço, o nosso produto, do que são as normas de sustentabilidade. Então, como é que a organização pode fazer isso? Adotar cada vez mais em diferentes áreas, inclusive a área comercial, por exemplo, adotar estratégias comerciais que levem em conta a sustentabilidade. Estamos aqui a falar sobre cuidar e demonstrar cada vez mais que a organização se preocupa com as questões do ambiente, que a organização se preocupa com as questões do respeito à natureza, ok? Então, o próprio capital humano, por exemplo, pode adotar ações estratégicas que passem aqui, né, a mensagem para os consumidores da organização, quer sejam consumidores individuais ou consumidores corporativos, que passem aqui a mensagem clara de que a organização, de facto, se preocupa com essas questões. Terceira tendência, trabalho flexível e híbrido. Sim, 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 sim. É verdade que a pandemia trouxe à luz a grande importância e, inclusive, os grandes benefícios desse modelo de trabalho. No entanto, ao contrário do que talvez se pudesse pensar, que com o fim da pandemia estas características fossem deixar de ser necessárias, é bem o contrário, ok? Em termos de previsões para 2025, este continuará a ser um tema muito em vogue e, inclusive, vai ser uma verdadeira arma na mão para a atração e retenção de talentos. Como é que a empresa pode fazer para conseguir colmatar, atender da melhor maneira possível esta tendência sem que isto se converta em um prejuízo para a própria organização? Ou talvez em algum tipo de desorganização corporativa. É importante que se definam políticas bastante
claras sobre a flexibilidade, sobre o trabalho remoto. É importante que desenvolva metodologias de avaliação, metodologias de recompensa, metodologia de acompanhamento e por aí vai. Toda uma estrutura de gestão estratégica organizacional precisa de ser movimentada, alinhada a este objetivo de aumentar o posicionamento, o employee branding também a nível corporativo, porque acompanhar este movimento é estar atento àquilo que mais movimenta os colaboradores. Passa-se, nós bem sabemos que está a acontecer aqui um novo ajustar, não é? Nós estamos a ter aqui multigerações a trabalharem agora cada vez mais dentro da mesma organização, ok? Então é importante que se perceba que para muitas das novas, chamadas novas gerações, a questão financeira é importante, mas a questão qualidade de vida, a questão bem-estar emocional, físico, mental, equilíbrio, se é que esta palavra existe, mas em certa medida é o que buscam. É importante que a organização estrategicamente identifique isto e olhe para esta questão da flexibilidade, do trabalho remoto, como sendo uma estratégia para extrair o que de melhor há em todas as gerações. E sim, as gerações que dentro do mundo corporativo valorizam bem mais o clima organizacional, a forma como se sentem bem em termos de saúde emocional, do que o salário em si mesmo. Então, é uma super tendência e as organizações com foco e estratégia vão, de certeza, identificar a melhor maneira para apoiarem esse tipo de iniciativas, garantindo sempre a melhoria e qualidade dos resultados organizacionais. Quarta e última tendência que vai ser falada aqui: tomada de decisão com base em dados. Isso mesmo. Para 2025, promete reduzir cada vez mais o achismo, a subjetividade. Por um lado, isto é bom, gera muita informação, a empresa consegue tomar ações cada vez mais adequadas, mas também oferece seus desafios e perigos, porque isso vai, primeiro, em termos de desafios, é o desafio de ter métricas que sejam, primeiro, bem definidas, porque depois nós passamos a ter resultados e dados que, no fundo, não nos dão informação relevante ou sequer informação realmente bem acurada. Então, é algo que precisa ter atenção. Também traz aqui o desafio da identificação das ferramentas apropriadas para se chegar a esta análise assertiva, ok? Existem muitas ofertas a nível do mercado e é importante ter o aconselhamento mais acertado para poder tomar decisões baseadas em dados. Uma outra situação que gera é a questão de que, ao se tomar decisões com base em dados, algumas questões vão ficar muito claras. Ou seja, e quando se recebe uma informação muito clara, existe também medidas muito claras. Né? Quando se tem questões subjetivas na análise da tomada de decisão, pode ser relativamente mais simples e fácil fazer ouvidos do mercador e não agir de facto. Mas quando a organização se decide por ter de facto métricas e tomar a decisão com base nelas, os resultados vão ser reveladores. E, portanto, as ações precisarão ser tão reveladoras quanto. Então, essas são algumas das tendências, haverão muito mais o ano que vem, que vão estar aqui a liderar o topo de tendências para 2025. Não se esqueçam que para todas essas áreas, a questão estratégica, a questão cultura organizacional, ok? São questões incontornáveis. Então é importante que a organização fique atenta e, como vocês já sabem, caso queiram o nosso apoio para ajudar-vos a gerir esses novos desafios, esse novo 2025, que a bem dizer da verdade, em alguns dos aspectos já até começou bem antes de 2025, se precisarem de apoio neste sentido, dê um clique aqui, agendem uma conversa conosco, que vai ser muito satisfatório para nós, como sempre, apoiar-vos, assim como já temos feito com diferentes organizações. Bom, por hoje é tudo, vídeo curtinho para não amassar, curtam bastante a vida e vemos em 2025. Até já!